A câmera sobrevoa as terras de Israel. As plantações estão murchas. Homens e mulheres trabalham com rostos cansados. Crianças famintas correm de um lado para o outro. O povo de Israel está debaixo do domínio cruel de um rei estrangeiro, Eglon, o rei de Moabe. O rei Eglon é descrito como um homem obeso, grande, arrogante, que se senta em seu trono de ouro enquanto Israel sofre. Ele tem soldados por todos os lados, impostos pesados são cobrados, e os israelitas vivem com medo. Por 18 anos, o povo é humilhado e oprimido. A música diminui. Israel, cansado e desesperado, clama a Deus por libertação. A câmera mostra um homem simples entre a multidão, Eude, da tribo de Benjamim. Ele é um detalhe facilmente ignorável aos olhos humanos. Um homem canhoto. Naquela época, ser canhoto não era bem visto. Era como se fosse uma falha, uma limitação. Mas o que parecia uma fraqueza era parte do plano. Corta para Eude em sua casa. Ele trabalha em silêncio, com foco, forjando com as próprias mãos uma pequena espada de 2 gumes, curta o suficiente para ser escondida debaixo das suas roupas, presa à sua coxa direita. Um detalhe importante: os soldados da época só revistavam o lado esquerdo, pois todos os guerreiros usavam a espada daquele lado. Ninguém esperaria perigo vindo de um canhoto. Israel decide enviar uma comitiva para levar tributos, presentes forçados, ao rei Eglon. Eude se oferece para ir. A câmera acompanha Eude entrando no palácio de Moabe com outros israelitas. Eles entregam os presentes, fazem reverência. Tudo parece normal. Quando a comitiva vai embora, Eude para, respira fundo e volta sozinho, dizendo aos guardas: "Tenho uma mensagem secreta para o rei." Intrigado, o rei Eglon manda que todos os servos e soldados saiam da sala. Agora, só estão os dois, o rei gordo, sentado e seguro de si, e Eude, o canhoto com sua espada escondida. Silêncio. Suspense. Eude se aproxima e diz com firmeza: "Tenho uma mensagem de Deus para você." Num movimento rápido e inesperado, Eude saca a espada com a mão esquerda e a crava profundamente na barriga do rei. O texto bíblico diz que Eglon era tão obeso que a gordura cobriu completamente a lâmina e até o cabo da espada. O rei morre ali, sem reação. Eude tranca as portas do aposento e foge discretamente. Enquanto os guardas acham que o rei está apenas descansando ou no banheiro, o texto dá a entender isso. Eude já está longe, correndo em direção a Israel. Ao chegar, ele toca a trombeta da libertação. O povo se junta, inspirado pela coragem de Eude, e juntos eles atacam os moabitas. Pegam os inimigos de surpresa, dominam os pontos estratégicos e vencem a batalha. Naquele dia, Moabe foi derrotado. Israel teve paz por 80 anos. A câmera foca em Eude olhando para o horizonte, com o povo livre atrás dele. E a narração termina com uma reflexão. Deus escolheu alguém improvável, um homem com uma característica vista como fraqueza, mas que nas mãos de Deus foi a chave da libertação. Às vezes, o que você acha que é sua fraqueza é justamente a ferramenta que Deus quer usar para libertar você e os outros. Ninguém é pequeno demais para um grande propósito. Israel estava vivendo uma fase de decadência espiritual. Tinham se afastado de Deus, vivido de acordo com seus próprios desejos, e as consequências vieram rápido: invasões, humilhações e escravidão. O rei Eglon não era só um opressor político. Ele representava o peso do pecado, da opressão espiritual, da injustiça social. 18 anos de dor. 18 anos de humilhação. 18 anos de medo. Imagina uma geração inteira crescendo sem saber o que era liberdade. A câmera passeia pelos rostos sofridos de homens e mulheres, crianças que nasceram sem esperança. Mas, quando o povo grita, Deus ouve. Entre tantos guerreiros, Deus escolhe Eude, o canhoto. Na cultura da época, os canhotos eram considerados fora do padrão, inúteis para a guerra, fracos.
Mas Deus não escolhe como os homens escolhem. Deus olha o coração. Deus vê propósito onde o mundo só vê defeito. Enquanto todos olhavam para Eude com desconfiança, Deus via um estrategista, um homem discreto, paciente e ousado. Corte de câmera para Eude, de madrugada, forjando sua pequena espada escondida, suor escorrendo pelo rosto, orações em silêncio, uma mistura de medo e fé. Esse momento é muito profundo. Antes de Eude matar Eglon, ele teve um momento de hesitação. A Bíblia sugere que ele entregou os presentes com a comitiva, e só depois, no meio do caminho, voltou sozinho. Isso mostra que Eude provavelmente lutou com seus próprios pensamentos. Ele poderia ter fugido, poderia ter desistido, mas escolheu voltar. Quantas vezes na vida a gente sente medo antes de tomar uma decisão difícil? Quantas vezes nos sentimos pequenos diante dos gigantes da nossa vida? Eude voltou. Eude encarou. Eude agiu. O plano foi perfeito. A espada curta e oculta. A abordagem discreta. A ousadia de enfrentar um rei, sozinho e desarmado, aparentemente. A coragem de fugir correndo e tocar a trombeta para convocar o exército. E o mais impressionante, tudo começou com uma única pessoa dizendo: "Eu vou fazer algo." O exército de Israel, inspirado pelo ato de coragem de Eude, levantou-se e derrotou um inimigo muito maior. Eles recuperaram a dignidade, a terra e tiveram 80 anos de paz. Sua fraqueza pode ser sua maior arma. Aquilo que você acha que é sua limitação, uma deficiência, um trauma, uma insegurança, pode ser o que Deus quer usar para impactar vidas. Deus escolhe improváveis, não importa se os outros te olham como fraco, sem potencial ou estranho. Deus tem um propósito específico só para você. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. Você pode estar hesitante hoje, mas a diferença entre a derrota e a vitória pode ser uma decisão de coragem. Seja o primeiro a dar o passo. Muitas vezes, um movimento de mudança na sua família, no seu trabalho ou na sua comunidade só vai começar quando você decidir agir. Planejamento e fé andam juntos. Eude teve estratégia, mas também teve fé. As duas coisas juntas mudaram a história de uma nação. Quem hoje é o Eglon na sua vida? Qual opressão, medo, situação ou pecado tem te escravizado? Você tem achado que não é capaz de vencer? Assim como Eude, Deus pode estar te chamando para uma missão que só você pode cumprir. Não importa se os outros duvidam. Deus acredita em você. Senhor, muitas vezes me sinto pequeno, incapaz e cheio de limitações. Mas hoje eu entendo que o Senhor usa os improváveis para fazer coisas grandes. Dá-me coragem, estratégia e fé para enfrentar os reis que têm me oprimido. Que eu seja como Eude, ousado, obediente e determinado. Usa até as minhas fraquezas para trazer libertação para mim e para os outros ao meu redor. Amém. Essa é a história de Eude. Se você gostou dessa história, compartilhe com mais pessoas. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Comente o que você achou dessa história. Agora vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, hoje eu venho diante de Ti reconhecendo as minhas limitações. Muitas vezes me sinto pequeno, incapaz, com medo. Assim como Eude, carrego características que o mundo pode até olhar como fraquezas. Mas hoje eu entendo. O Senhor transforma o improvável em instrumento de vitória. Pai, me dá coragem para enfrentar os gigantes da minha vida. Me dá sabedoria para traçar os planos certos. E ousadia para agir, mesmo quando o medo quiser me parar. Tira de mim todo espírito de covardia, de dúvida e de insegurança. Que eu não seja paralisado pelas opiniões dos outros, nem pelas minhas próprias limitações. Que assim como Eude, eu tenha fé para voltar atrás quando for necessário, força para dar o passo certo, e confiança de que o Senhor está comigo em cada batalha. Usa minha história, a minha vida,
as minhas características, até as que eu considero defeitos, para que o teu propósito se cumpra, que através de mim, outras pessoas também encontrem libertação e esperança. Obrigado porque o Senhor me vê, não pelo que o mundo diz que eu sou, mas pelo potencial que o Senhor sabe que existe em mim. Em nome de Jesus. Amém.